Oi, vamos dar sequência então na nossa discussão aí a respeito da atividade econômica brasileira, tratando um pouquinho aí de defesa desse setor agroexportador brasileiro. Quando nós temos elementos de defesa do setor agroexportador brasileiro, nós temos que pensar que a vulnerabilidade que a economia brasileira possuía em relação a controle do preço do mercado interno, mercado externo do produto, a concorrência, etc., afetava a nossa atividade de forma negativa, reduzindo a nossa renda, reduzindo a massa de emprego, etc. Consecutivamente, havia uma pressão para que o país tentasse se reerguer, se manter como um exportador daquilo que era o principal produto. No caso específico, nós estamos tratando do café como sendo o principal representante, tá, da política agroexportadora brasileira. O que acontecia então? Quando a nossa atividade deixava de gerar a renda que era o hábito de gerar, ou que havia uma queda significativa dessa renda, eram adotadas medidas para tentar salvar essa atividade econômica. No caso específico do café, que é o principal representante dessa economia agroexportadora, o governo adotou algumas políticas, chamada Política de Defesa do Preço do Café. Dentro dessa política, nós tivemos uma ação chamada desvalorização cambial. Tivemos uma política chamada de valorização do café e tivemos a chamada política de estocagem. O que é desvalorização cambial? Vamos imaginar que essa caneta representa a moeda estrangeira e que esse dedo meu representa a moeda brasileira, ok? Então, com uma moeda estrangeira, eu consigo comprar uma moeda brasileira. Digamos que o saco de café que eu comprava na época representava uma moeda estrangeira. O Brasil, tentando estimular a venda de café, o que ele fala? Olha, essa sua moeda estrangeira não vai comprar mais uma moeda brasileira, mas sim vai comprar 5. Ou seja, com a mesma quantidade de dinheiro, eu consigo transformar em mais dinheiro brasileiro. Dessa forma, eu conseguia comprar mais produto brasileiro. Então, essa desvalorização cambial dava poder de compra para a pessoa que era o importador brasileiro, aquele que comprava o nosso produto. Mas no sentido contrário, obviamente, eu preciso gastar mais dinheiro brasileiro para transformar em moeda estrangeira com a finalidade de comprar o produto lá de fora e trazer aqui para dentro, já que nós não produzimos tudo que necessitávamos aqui dentro. Percebe? Então, a política de desvalorização cambial permitia que, em moeda estrangeira, o nosso café, o produto central, o produto que puxava a atividade agroexportadora, se tornasse mais barato. Mas, na via contrária, tornava a importação, o produto que entrava aqui dentro, mais caro. Ou seja, gerava inflação aqui dentro. Cris, o governo pode mexer no câmbio no tempo atual? Pode. A nossa taxa de câmbio hoje é chamada câmbio que se dá pelo equilíbrio de mercado, pela oferta e pela procura. Mas em alguns anos aí atrás, quem determinava a taxa de câmbio era o próprio governo. Como, por exemplo, na época do Fernando Henrique Cardoso, no Plano Real, que estabeleceu que R$ 1 era igual a $1. Tá? Então a taxa foi fixada. Conforme for o interesse do governo, ele pode voltar a mexer na taxa de câmbio. Tá? E o governo tem uma manipulação chamada manipulação. Alguns autores utilizam um termo meio estranho, suja. O que é isso? Quando o dólar sobe demais o preço do mercado interno, o governo vem e faz leilão de dólares, ou seja, a oferta de dólares no mercado e o preço do dólar cai. Então é uma maneira indireta do governo tentar controlar o preço da moeda estrangeira aqui dentro, com a finalidade não só de estimular as nossas vendas, mas também de não encarecer a importação daquilo que a gente compra lá de fora. Olha para você ver, uma coisa lá do passado ainda tem resquícios, tem poeira dela aqui dentro do contexto brasileiro no tempo presente. Talvez não esteja ligado exclusivamente à agroexportação, mas é uma estratégia que o governo pode adotar. E a gente sabe que o Banco Central, em algumas situações, de 2000 para cá, em alguns momentos, ele fez leilão, né? Injetou recurso, moeda estrangeira no mercado, para tornar o dólar menos propenso a gerar efeito negativo no Brasil em razão do seu encarecimento. A outra política foi de valorização do café. O que o governo fazia? O governo comprava pagando um preço mínimo pelo preço de café e estocava esse produto, com a finalidade de lá na frente, na entre-safra, soltar o produto no mercado,
fazendo com que houvesse o equilíbrio nesse preço. Só que o governo, para comprar, ele tem que enfiar a mão dentro do bolso, tirar o dinheirinho e pagar para o produtor. Quando ele vendia, ele acabava, através do estoque regulador, beneficiando, em certa medida, o consumidor. Nós temos, no Brasil, política de estocagem no tempo presente, nós temos armazéns gerais, em que é estocado o produto por um certo período de tempo e acaba afetando, de uma forma direta ou indireta, o preço do produto no mercado interno. Coisas do passado que ainda temos poeira dela no presente, né? Lá na nossa terceira característica que a gente teve com relação à política de defesa desse preço de café são os efeitos que eles geram. Tá? A queda no preço internacional, aí você se pergunta, o preço internacional afeta ou não afeta a questão da política cafeeira, da política da agroexportação? Lógico que afeta. Primeira situação, a queda no preço internacional indica excesso de oferta. Se o governo vem e compra, tira boa parte daquilo que está sendo ofertado, ele está escondendo o sinal de mercado. Então ele vai continuar a estimular aquele empresário daquela época a continuar a investir na produção de café, que já era o seu hábito. Foi feito o acordo de Taubaté, gente, eu falei 1806, na verdade é 1906, tá? Lá no vídeo anterior, depois vocês corrigem para mim, por gentileza, nas anotações suas, em 1906. Nesse convênio de Taubaté, o governo fez o acordo que compraria pagando o preço mínimo, mas que os produtores não produziriam novas áreas, não poderiam novas áreas, o que foi completamente desrespeitado. E eu te pergunto, por que foi desrespeitado? Se eu estou ofertando algum produto e eu estou achando comprador, ainda que seja o governo, por que eu vou parar de ofertar? Por que eu vou parar de plantar novas áreas, já que eu sei que tem compra garantida para o meu produto? Mas o acordo foi desrespeitado. Outra questão, essa desvalorização do câmbio esconde o sinal também no mercado, fazendo com que o preço da importação se torne mais caro. Obviamente, isso vai levar àquilo que é chamado de socialização de perdas. Lembram, né, do que nós mencionamos no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, que o Brasil não produzia tudo o que ele necessitava, inclusive ele importava alimentos também. Então, se isso era trazido para cá, pagando-se mais caro em razão de uma política de desvalorização do preço do café, obviamente a sociedade como um todo, e não apenas o produtor cafeeiro, é que pagava a conta, pagava o pato, vamos dizer assim, na linguagem popular. Todos pagavam mais caro pelo produto. Aí é que está a questão de mexer no câmbio. Se o governo desvaloriza a moeda brasileira para tentar estimular a exportação, no sentido inverso, ele pode encarecer a importação e aí afeta a economia. Essa socialização de perdas que é tratada lá no passado, será que em alguma situação não poderia estar presente de uma maneira reconfigurada no tempo atual? Pensa nisso aí para mim, por favor. Tá? Dá uma pesquisadinha. Vocês vão achar algumas coisas interessantes aí a respeito de alguns aspectos que possam nos levar a pensar em socialização de perdas. De 2000 para cá, algumas atitudes foram nesse sentido. Outra questão também que a gente tem como anotação para vocês é que o aumento do preço em moeda nacional do produto que era importado, do produto estrangeiro, afetava a totalidade da população. Como nós dissemos, socialização de perdas. Obviamente, se o governo não toma uma atitude para tentar equacionar isso, o efeito vai ser bem devastador, que é de gerar inflação interna. Uma outra situação que essa política de defesa do preço do café também gerava era como que o governo iria estocar e como que ele iria financiar esses estoques. Se a gente for parar para pensar, alguém tem que pagar o pato, não é isso? Como diz no ditado popular. E aí a estratégia do governo foi resolver esse problema da compra do café excedente, da formação de estoques reguladores através de financiamento externo, ou seja, endividamento externo para salvar um setor da atividade econômica que puxava a nossa renda, a nossa riqueza, a geração de emprego, etc.
tá? A expectativas era que o governo, ao realizar esses estoques reguladores, ao efetivar a compra, pagando-se um preço mínimo pelo café que estava em excesso, excedente no mercado, os produtores, ao deixarem de plantar novas áreas, levaria ao equilíbrio da quantidade produzida. Mas, associando a política adotada pelo governo com o desejo avassalador de ter riqueza do produtor, as duas estratégias fizeram com que houvesse uma continuidade na produção cafeeira, consecutivamente gerando a superprodução de café e a quebra da chamada agroexportação como sendo a atividade principal de geração de emprego, renda e riqueza dentro do país. Uma outra coisa que é preciso salientar é que nessa política de estocagem, o Brasil sendo o maior produtor de café, ele acabava escondendo também os sinais de mercado para o estrangeiro. Já que ele é o principal produtor e não tem excesso de oferta, o que que fazer com a concorrência? A concorrência fala assim, olha, peraí, se ainda tem mercado para o café, eu vou entrar nessa jogada, produzindo também para concorrer contra o Brasil, para vender também um produto que tem aceitação no mercado. Mas a gente já via que essa política de estocagem, ela foi decorrente de superprodução, que estava sendo escondido também os sinais de mercado, reflexo da produção brasileira, já que ele era o principal produtor, no mercado estrangeiro, aumentando a concorrência para o próprio produto nacional, né? E aí gerando superprodução desse produto, que era o carro-chefe da nossa economia aí no período aí final da República Velha. E aí você para e pensa, já que estamos nessa situação, nós temos aí teorias sobre o desenvolvimento da indústria no Brasil. Temos duas teorias. A teoria dos choques adversos, que diz para a gente de uma maneira simplificada que, havendo crises externas, choques externos, isso leva o governo a adotar medidas de proteção para gerar um balanço de pagamentos equilibrado, favorável para o país. Isso favorece o aparecimento de indústrias, né? Então, essa dificuldade de proteger a nossa indústria, a nossa produção, melhor dizendo, essa dificuldade de manter a nossa renda, esses choques constantes que aconteciam na atividade externamente, mas que afetava a nossa atividade, leva a um processo de industrialização em função da dificuldade de importar aquilo que era consumido aqui dentro, né? Então, essas dificuldades aí de proteger a economia, proteger o balanço de pagamentos, tentar equilibrá-lo, faz com que haja o aparecimento de indústrias dentro do Brasil para gerar o processo que os autores chamam de processo de substituição de importação, processo de industrialização brasileira. E a segunda teoria indica para a gente que a indústria brasileira foi decorrente da própria agroexportação. Ou seja, a renda gerada pela exportação, pelo setor agroexportador, era parte destinada à criação de indústrias aqui dentro do Brasil. Então, temos essas duas teorias. A teoria que é os choques adversos é que nos levam a tentar industrializar, porque a gente não consegue comprar tudo lá fora, e a gente precisa de abastecer o mercado interno. E a outra que menciona para a gente que a renda gerada pela exportação, parcela dela era revertida para a própria continuidade da produção agroexportadora, e a outra era destinada à diversificação, influenciando aí a criação de indústrias dentro do Brasil. E como que isso acontecia? A renda gerada pela exportação implicava no estabelecimento de divisas, no recebimento de divisas, as quais... O que é divisas? O dinheiro externo, tá? Moeda estrangeira. Essa moeda estrangeira era utilizada para a compra de máquinas e equipamentos necessários ao processo de industrialização. Qual das duas teorias é a mais correta? Temos essas duas. Aí cada um vai chegar à própria conclusão com base nas análises que vocês fizerem, tá certo? E dessa forma, então, a gente fecha comentários gerais a respeito dessa agroexportação brasileira, desse setor agroexportador, dessa atividade econômica agroexportadora, soltando algumas faísquinhas aí, né, de conflitos e de interesses e de reflexões do que aconteceu no passado com o que acontece no presente. Será que temos coisas do passado ainda no presente, colegas? Para aí e pensa. Dá uma pesquisadinha, depois você me fala. Vamos continuar lá na nossa evolução da atividade econômica brasileira? Vamos falar do processo de substituição de importação? Quarto vídeo, daqui a pouquinho.